está muito claro que a globalização deu ruim, né? Deu ruim. Quem se beneficiou muito foi a China, foram alguns países asiáticos ali, a China especialmente, que conseguiu roubar emprego de vários países, dos Estados Unidos, do Brasil, de países da Europa, transformou tudo isso de uma forma muito boa para ela, né? Hoje a China é essa potência, um parceiro de negócios de 1 a cada 3 países no mundo, e todas as projeções são de que ela se tornará a grande potência econômica, política, e ela também quer ser a potência cultural desse século, né? Então, deste século. Então, há uma percepção de que o liberalismo, né, que vem no bojo da globalização deu errado, que o pensamento acabou alimentando uma distorção, acabou ele sendo distorcido, sendo utilizado por quem não deveria. Isso faz com que hoje nós estejamos vivenciando um retorno dos nacionalismos, né? Então você pode ver o discurso do Trump de aumentar a barreira tarifária, de bloquear os produtos chineses, né? A questão migratória, toda essa problemática ela vem dentro desse debate. Então, lá na eleição americana, inclusive, que será agora na terça-feira, os conservadores, eles voltam as suas baterias aos liberais e dizem, e aqui no Brasil dizem até que liberal é camisinha de comunista, tá? Então eu quero a tua análise do ponto de vista histórico, mas especialmente nessa situação, nesse contexto mais geral, se o liberalismo ainda é viável, né, nesse nosso sistema hoje de poder. Você tocou em muitos pontos super relevantes para o mundo de hoje, né? A globalização, primeiro, que é um termo que abarca uma série de conceitos, cada um entende de uma forma, mas ela abarca, em primeiro lugar, o comércio, né, que é uma das coisas que você abordou, mas também tem gente que inclui nisso algo que a gente, liberais e conservadores, chamam de globalismo, né, que é diferente, que é uma centralização política, né, seja na ONU, na União Europeia, a despeito dos países individuais, né, e tal. Isso aí, claramente, é negativo, né? Você centralizar poder, seja em Brasília, seja num órgão supranacional, seja no nível mundial, isso nunca foi bom. Então, esse componente, se for entendido globalização como um componente político, isso aí, todos nós somos críticos, né? Segundo ponto relevante, o que se chama liberal nos Estados Unidos não tem nada a ver conosco, com os liberais, né? Liberal nos Estados Unidos é esquerdista, é definição de progressista, né? Então, lá o termo tem outro significado, a gente não pode simplesmente adotar. O liberal lá é chamado de libertarian, né? Ou, se você for muito técnico, você vai chamar de classical liberal. Então, é outra coisa. O Trump está dando pancada nos progressistas, não nos liberais, não nos libertarians, né? Ele já teve uma outra rusga com os libertarians, a gente pode até falar sobre isso, mas não são muito relevantes. A briga mesmo é contra os progressistas, contra os esquerdistas, que é a mesma briga que a gente tem aqui, né? Lá, os conservadores e os verdadeiros liberais, os libertarians, têm uma agenda muito comum, como aqui no Brasil, né? Aqui não é muito diferente, não. Agora, o que acontece com a questão eu vou falar do Trump e da China, mas a questão da China, ela remete ao que é conhecido em ciência política e geopolítica como a armadilha de Tucídides, né? Isso foi um termo cunhado pelo Tucídides lá na Grécia Antiga, porque quando Atenas começou a crescer, Esparta, que era a cidade-estado dominante da Grécia, vamos chamar assim, ficou aflita, né? Então a armadilha de Tucídides é essa coisa de quando emerge uma nova potência que vai ficar maior ou mais poderosa que a antiga hegemônica potência, isso quase inevitavelmente leva a uma guerra. Foi o que aconteceu no Peloponeso, já aconteceu outras vezes na história da humanidade, e quem defende a questão da armadilha de Tucídides receia de que a emergência da China e da Índia pode causar, e a gente está vendo os primeiros passos na direção dessa tensão que existe, principalmente com China, mas daqui a pouco você vai ver que vai vir Índia. E isso me lembra também, só para abrir um parênteses rápido, Cláudio, me lembra um livro do Chris Patten, que foi o último governador britânico de Hong Kong, onde ele dizia o seguinte, que a China e a Índia estarem chegando nessa posição é simplesmente uma volta ao passado, porque se você pegar os últimos 20 séculos, dos últimos 20 séculos, em 18 séculos, China e Índia eram a maior economia do mundo. É que o advento do capitalismo fez com que os países ocidentais crescessem muito rápido e tomassem provisoriamente
essa liderança nos últimos 2 séculos, 19 e 20 só. Né? E agora é simplesmente a volta à normalidade, porque Índia e China estão catching up justamente por conta da parte boa da globalização, que é a atração de capital para encurtar o seu desenvolvimento, você atrair capital estrangeiro, né? E o comércio. Então, essas são as partes boas. Agora, você vai falar, poxa, mas é parte boa, mas está dando problema, como você falou. Está dando problema, mas não podemos esquecer que comércio é sempre positivo, né? Sempre positivo. A questão é que tem outras questões que você tem que colocar na balança. Né? Geopolítica você tem que colocar na balança. Mas por que o comércio é sempre positivo? Imagina que você é um neurocirurgião, tem os seus clientes e você tem um assistente que faz o agendamento das coisas. O neurocirurgião é melhor que assistente em tudo, em operar e também em agendar. Mas a ciência econômica mostra isso. Vale a pena ele contratar uma pessoa para poder se dedicar ao que ele faz melhor. Então, vale a pena você deixar que outros países façam produtos que você não saiba fazer bem e você fazer essa troca, assim como vale a pena o neurocirurgião contratar. Então, isso tudo é muito bom. Agora, quando você entra na geopolítica, tem países que são inimigos, tem países que fazem o mal. Né? Então, a gente está vendo recentemente, né, Cláudio, você citou a imigração, isso é um tema super quente, e que eu diria que uns liberais do passado no Brasil, eu chamo de neoliberais, porque não são propriamente os liberais que a gente conhece hoje, erravam muito com essa coisa de imigração, achavam que não, tem que ser, abre tudo e tal. Mas não, veja bem, se você troca a população toda do Brasil por chineses, não é a Constituição brasileira que vai segurar, vai virar tudo aqui um regime chinês ou um regime islâmico, entendeu? Então, o povo, a cultura importa. Então, se você tem uma imigração muito rápida que está afetando a sua cultura de uma forma determinante, isso é um problemaço que você tem que lidar. Não adianta você falar, não, olha, é legal ter... Não, veja bem, tem que levar em conta isso. E tem que levar em conta essa questão dessas guerras. E por causa dessas guerras, desses países que estão aí, tipo Rússia, né? Você está vendo o que está acontecendo no Oriente Médio, o que está acontecendo hoje é uma remodelização da globalização. Está havendo uma regionalização, um nearshoring, que é você fazer comércio com países próximos a você, e principalmente o friendshoring, é você fazer comércio com países que são alinhados estrategicamente, culturalmente, contigo. Né? E aqui eu estou remetendo ao Huntington, Samuel Huntington, que escreveu The Clash of Civilizations, o conflito de civilizações. E nós fazemos parte da civilização ocidental. Então, se a gente não for muito burrinho aqui no Brasil, a gente vai se beneficiar dos Estados Unidos quererem, ao invés de fazer muita coisa lá com a Ásia, passar a priorizar México, priorizar Brasil, mas se a gente não souber aproveitar, a gente vai se dar mal. Ou seja, a globalização está sendo remodelada para uma globalização fragmentada. Não é uma desglobalização, não é uma super crise que agora todo mundo vai virar autárquico e vai fazer tudo dentro. E aí eu entro para completar, eu sei que eu estou me estendendo, mas só para falar uma palavra sobre o Trump. O Trump, ele é, sobretudo, um negociador. E ele é um animal político. Então, eu disputo um pouco a tese de que o Trump é um grande protecionista, de que ele quer que os Estados Unidos se fechem e fabriquem lá dentro. Ele quer que as empresas americanas, principalmente, coloquem na sua planilha para ver o que vale a pena, coloque o seguinte, olha, você está colocando o risco de se eu vier a colocar uma tarifa, você está querendo abrir uma fábrica lá na Europa, uma fábrica no México, não sei o quê, olha lá, cuidado, hein? Cuidado, porque pode ser que eu queira botar uma tarifa em algum momento. Aí o cara, a gente não tinha botado isso no cálculo. Será que a gente vai então botar, não é melhor botar essa fábrica nos Estados Unidos? No fim do dia, ele falou muito mais do que ele fez no primeiro mandato. Botou uma outra tarifa, sim, mas no fundo ele quer negociar a abertura comercial de outros países. Então eu levaria com um pouquinho de pé atrás a tese de que o Trump ele se convenceu de que o protecionismo é bom. Ele é um negociador. Mas no fim do dia, Cláudio, só a última frase, essa nova globalização, que é mais regional, mais fragmentada, ela infelizmente diminui o crescimento econômico e aumenta os preços em dólar. Mas se é esse o preço para você não
não dar dinheiro para o eixo do mal, talvez seja uma decisão moral que países tenham que ter. E eu não sou contra isso, como liberal eu não sou contra. Mas lembro finalmente a frase dos pais fundadores, se não me engano era do Franklin, que ele dizia o seguinte: Peace and commerce with all nations, entangling alliances with none. Paz e comércio com todos os países, emaranhado de alianças, confusão com nenhum. Vamos comercializar, paz com todo mundo, isso é o que é o melhor, que deixa as pessoas mais ricas, mas eu colocaria, tenha cuidado de ficar dando dinheiro para o eixo do mal, isso aí é uma coisa que a gente tem que reavaliar. Eu concordo plenamente com o Hélio, e eu faço algumas complementações. Trazendo um detalhe de uma palestra que eu ouvi do Marcos Troio, ele comentando uma frase do Osiris Silva sobre a asa de um avião da Embraer, assim, nessa asa do avião da Embraer tem Islândia, Israel, Índia, enfim, todo mundo está ali. A globalização é isso, ninguém mais produz individualmente. Comentando sobre Trump, ele coloca um fato que é notório. Primeiro, no primeiro mandato de Trump, ele entrou sem conhecer nada de governo. Talvez ele até não imaginasse que fosse eleito. Hoje ele conhece o governo. Então, dois pilares ele está colocando. O primeiro é a desregulação e a segunda é destarifação, tirar tarifas, tornar os Estados Unidos mais competitivos. E ele está entrando numa seara extremamente interessante, porque o custo da Índia e da China, mas da China principalmente, onde eles se fizeram nos últimos anos, aproveitando do capitalismo, foi em cima da mão de obra. Hoje a China não tem mais essa mão de obra barata. Tá começando a produzir, as fábricas estão começando a migrar. Antes nós pegávamos um brinquedo de criança e era made em Japão, depois made em China, agora made em Paquistão. Enfim, o que o Trump está querendo fazer? Trazer a produção para dentro dos Estados Unidos. Isso que o Hélio disse, olha, se vocês quiserem, empresas americanas, se vocês quiserem sair daqui, pode ficar mais caro. Segundo, se nós analisarmos a questão demográfica, que talvez seja um dos grandes matrizes do desenvolvimento, nós vamos observar um detalhe dos Estados Unidos. Primeiro, os países no mundo estão diminuindo populações. Qual é um dos poucos países em que a população vai continuar aumentando? Estados Unidos. Estados Unidos recebe migrações. Essa questão dos imigrantes, enfim, irregulares, mas um dos grandes patrimônios que os Estados Unidos têm é gente. Segundo, a economia americana está em decréscimo. As 10 maiores empresas do mundo são o quê? 9 americanas e a 10ª é uma saudita. Está longe de estar em decréscimo. Hoje, praticamente, toda a dívida do mundo é feita em dólar. A Suíça emite em dólar. Enfim, o dólar continua sendo uma das poucas moedas de referência. Então, o Trump, como disse o Hélio, é um comerciante, ele vai usar isto. Ou seja, o que está contra isso? Essa globalização que eu chamaria de totalitária. De que as pessoas vão dizer lá em Paris o que nós temos que usar da Amazônia. Ou alguém vai dizer para os árabes que eles podem ou não podem explorar petróleo. Enfim, então, na verdade, o que nós temos hoje, concordando tudo que o Hélio diz, é o seguinte: o capitalismo floresceu, o liberalismo floresceu, os princípios, voltando à questão da Constituição, os princípios que estavam na Constituição de Cádiz, que eu falei com o Orleans e Bragança aqui, que o Dom Pedro jurou: liberdade, propriedade privada, liberdade de imprensa, são os que valem. E isso transformou o mundo. A liberdade de empreender, de produzir, transformou o mundo. E esses 2 séculos de capitalismo mudaram o mundo como os 20 séculos passados não conseguiram mudar. Tanto que a China, que não é comunista, a China é taoísta e confucionista, adotou o capitalismo comunismo como um arranjo de produção. Então, o liberalismo é o que produziu essa qualidade de vida que o mundo tem esse ano. Esses últimos 70 anos, a expectativa de vida, o que aumentou, o que as pessoas deixaram de passar fome, o que as pessoas deixaram de se matar em guerras. Está no livro do Pinker. Enfim, não. Então, este progresso que o liberalismo mostrou, que fora do método capitalismo de economia, da liberdade de quebrar, o liberalismo não é simplesmente acertar, não.
Nós damos a liberdade do erro. Ontem eu ouvi de um palestrante uma frase que eu quero terminar dizendo o seguinte. Ele nos dizia o seguinte: Deus poderia ter feito o mundo perfeito, sem nenhuma deficiência. Mas deu erros. Por quê? Porque em contrapartida ele deu a liberdade. A liberdade é isto. É poder errar, acertar de novo, perdoar. Então, é este o sentido que nós procuramos fazer. E um instituto, para legislar nisso, para voltar à Constituição, a este sentimento de liberdade que transformou o Ocidente e que é judaico-cristão, é o que nós temos que continuar lutando. Concordo com tudo que o Hélio disse. Eu acho que o grande desafio da liberdade é que as pessoas vêm perdendo a ideia do que significa liberdade, o conceito de liberdade vem sendo massacrado diariamente, né? Eu até ontem, ou hoje, nem me lembro, me perdi no tempo, mas me manifestei no X, nesse sentido, de uma fala da AGU, dizendo que a anistia é inconstitucional. Pô, mas a anistia está na Constituição, então a Constituição é inconstitucional? Quer dizer, a gente vai criando narrativas, ou como eles gostam de dizer, né, desordem informacional, a gente vai criando narrativas que superam o texto. Né? Então, a narrativa vale mais do que o texto. É isso que eles vão lá chamar de fake news, vão dizer que é um absurdo, etc., mas é o que eles fazem também. É o que eles fazem, sem o também, aliás. Eu acho que só eles fazem, porque eles têm o poder. E quando você tem o poder, você faz de uma forma fixa. Você normatiza o absurdo. E eu creio que a gente está diante do tratamento da liberdade a partir disso. Nós vamos criando narrativas que se sobrepõem aos conceitos clássicos de liberdade e que vão se fixando. Né? Ontem mesmo a minha enteada chegou aqui dizendo que na escola dela se ensinou que a liberdade ela não poderia ser abusada, enfim, que os abusos da liberdade... Mas o que é um abuso da liberdade? Você tem como abusar da liberdade? Eu acho que se você pode abusar da liberdade e ela deixou de ser liberdade, ela já não era. Então, a ideia de abuso da liberdade está contida na liberdade para que você possa criar um confronto entre um e outro. O abuso, ele se soma, é mais uma das visões que se somam ao debate para você ir em busca da verdade. Essa é a ideia de liberdade. Por isso que você precisa ter liberdade, inclusive, para ser irresponsável. Precisa de liberdade, inclusive, para, às vezes, ser abusivo, sobretudo se esse abuso ele é percebido pelo outro, ele não é nem necessariamente uma intenção que você tem. O direito, portanto, ele hoje está submetido a uma visão de liberdade que é restritiva, a uma visão de liberdade que você pode ter a liberdade até o momento em que você cometer um abuso. Ah, mas o que é um abuso? O que eu vou te dizer é o governo que é um abuso. E como é que você vai me dizer isso? Com base em quê? Com base na minha interpretação pessoal e subjetiva da lei. Então, eu estou submetido a algo que não é liberdade, eu estou submetido à voz do juiz, à voz da autoridade, e é óbvio que isso tem impactos na economia, isso tem impactos na liberdade econômica, isso tem impactos na livre iniciativa, isso tem impactos na forma de você empreender, as pessoas têm medo de empreender dentro do universo que não tem a liberdade. Então, o grande problema é esse. Me parece que a gente está subvertendo a ordem de conceitos clássicos que baseavam a sociedade que a gente construiu e hoje eles estão à serventia dos governos para eles se incharem e para eles oprimirem.